Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos novamente aí. Sempre uma grande satisfação receber vocês nesses encontros promovidos pelo Comitê de Transformação Digital da Belgalux. Sempre gosto de reforçar, sempre tem gente nova aqui, gente que não participou de nenhum evento ainda. Bem-vindos, né? Em especial para vocês. E o nosso objetivo aqui, sempre importante lembrar, é claro, é promover conexões, compartilhar conhecimento, inspirar novas formas de pensar e agir diante de tantos desafios, mas em especial das oportunidades que surgem dentro do mundo digital. E hoje o tema, eu diria, para usar um adjetivo bem simplificador aqui, ele é um tema bem estratégico, que é inovação aberta e parcerias com startups, que no fim das contas o nosso amigo aqui, César, vai aprofundar muito mais, né? Ele conhece muito mais disso do que eu, mas eu posso dizer para vocês, como empresário, como executivo de empresas, hoje em dia abrir as portas para colaboração com um ecossistema de inovação, seja em qualquer lugar do mundo, não importa onde, deixou de ser uma opção e, para mim, passou a ser uma condição essencial para a evolução das empresas. Por isso, né, é uma honra aqui contar com a presença do César. Pode contar o seu nome verdadeiro pelo qual as pessoas te chamam? Pode. Eu vi que você deu uma segurada umas 3 vezes para falar Né? César. Todo Pode mundo chama ele falar? de Panda, tá bom? Sim, ninguém conhece ele por César. Assim, nem a família mais chama de César, já foi embora, né, César? Né, Não, Panda? não, de jeito nenhum. Imagina. Ele é gerente de, me corrija, por favor, se eu falar alguma besteira aqui, gerente de portfólios e produtos digitais da Oasis. E a Waze, ele também vai, talvez, provavelmente vai contar um pouquinho para vocês o que é. É super interessante, mas posso já adiantar que é uma referência no desenvolvimento de soluções digitais e inovação colaborativa. E ele vai trazer uma visão um pouco aí mais prática de como grandes, pequenas e médias empresas podem, e na verdade devem, se aproximar do universo das startups para não só gerar valor, mas também acelerar a transformação digital em todas as nossas empresas e criar de fato impacto real, não só para o negócio, do ponto de vista financeiro, econômico, etc., mas também para a sociedade e para o bem-estar das pessoas que convivem com esses negócios. Então, em nome da Belgalux, de todo o comitê, bem-vindos e Panda, tá com você. Muito obrigado. Então, bem-vindo, pessoal. Obrigado aqui por me ouvir. Eu vi que tem gente que eu conheço que nem é da Belgalux, o Rodrigo Rios é um deles. Trabalhou na empresa de um sócio meu e ele está por aí. Gostaria de deixar aberto aqui que se precisarem me interromper no meio do caminho, falar comigo, tirar uma dúvida, colocar algum ponto, chamar atenção, eu acho super válido. Então, não precisa segurar até o fim, vai acabar virando um bate-papo, como se a gente estivesse presencialmente. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem, né? Então, vamos começar aqui falando sobre inovação aberta, que é isso que a gente está falando, né, de startups, não só de startups, mas a gente vai falar de inovação aberta também dentro de empresas. Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente viu, né? Então, é, com exemplos práticos aí que a gente tem no Brasil e de empresas belgas e de Luxemburgo também, né? Então, eu dei uma pesquisada em algumas outras empresas sobre o assunto para trazer aqui para vocês. Afinal de contas, a gente está nesse meio, né? Então, falar um pouco do conceito. Esse conceito de inovação aberta apareceu lá em 2003, quando o Henry Chesbrough escreveu o livro dele, Open Innovation. Ele era um professor de Harvard, e hoje em dia ele não. Depois ele saiu de Harvard, está em Berkeley. Esse cara trabalhou na Quantum, que fazia hard disk. Acho que vocês devem lembrar. Quem já mexeu com tecnologia já pegou um HD na mão, aquele negócio pesado. Mas ele também trabalhou com IBM, HP, com todas as grandes empresas de tecnologia, né? Então, a inovação aberta, como o próprio Guilherme disse, né, é um modelo que ultrapassa aí as fronteiras das empresas, né? Então, a gente consegue conectar. Eu vou mexer muito minhas mãos, tá? Estou tentando não mexer, mas eu mexo muito. Então, descendência italiana não tem como. Então, assim, a gente está falando de startups, a gente está falando de meio acadêmico, e a gente fala muitas vezes até de concorrentes,
vocês devem estar vendo aí, não sei se já viram, né, mas está vindo para o Brasil uma empresa grande de logística chinesa e mais rápido do que nunca, duas que já existem aqui estão se unindo para trabalharem juntas, né? Eles dizem que esse não é o motivo, que eles já tinham isso em planejamento, mas eles já sabiam antes que todo mundo que essa empresa chinesa vinha para cá, e quando os chineses estão chegando, a gente fica muito preocupado, né? Porque eles chegam colocando muito dinheiro para ganhar mercado, né? Comprar mercado. Então, isso é uma coisa muito importante para todos nós. Outra coisa que até o Guilherme falou, uma das áreas hoje em dia, além da área de saúde, né, de health e tecnologia propriamente dita, hoje em dia com o boom de IA que existe, outras áreas são muito bem-vindas, né, o uso de Open Innovation, a parte de ESG é uma parte muito importante, se eu não me engano, no final vão falar programação que vai ter aí da Belgalux e vai ter também uma palestra sobre ESG. Então, existem muitas startups e muitas empresas investindo nisso. Inclusive, a gente tem aqui na iOasis, eu vou falar muito pouco da iOasis, porque eu não estou aqui para vender muito a iOasis, mas tem um cliente nosso que eu ainda não posso falar quem é, e que está desenvolvendo com a gente um marketplace de crédito de carbono, para ser apresentado agora na COP. Então, para vocês terem uma ideia do que é, né? E esse marketplace, na verdade, não é uma coisa simples, é um site onde ele marca regiões e vê nessas regiões o que tem de conflito, o que é o risco que ele quer tomar para tentar investir naquela região. É uma coisa muito legal e depois, se quiserem, eu compartilho com o Guilherme, ele consegue mostrar para todo mundo mais para frente, mas é um projeto bem desafiador. Então, uma das as coisas aí que a gente consegue com Open Innovation, né? Além de ser uma coisa meio hype hoje em dia, mas as coisas mais importantes é a gente consegue uma aplicação de mercado muito mais rápida, a gente consegue contato com tecnologias emergentes. Eu costumo muito falar que assim empresas têm diretores de inovação, não sei se tem algum aqui, mas empresas têm diretores de inovação, mas muitas contratam o diretor de inovação e um assistente, e aí o pobre diretor de inovação não tem tempo de conseguir as coisas, então, e fica ligado nessas tecnologias emergentes. Por isso, o, o, o chamamento de startups e da área acadêmica são muito importantes para que isso ocorra. Existem, inclusive, algumas empresas aqui especializadas no Brasil nisso. A gente até ajuda algumas empresas que precisam fazer essa conexão. Nem preciso falar que a aceleração, né, do go-to-market para produtos é uma coisa muito importante e que a gente consegue com isso. A redução de custos em pesquisa e desenvolvimento, mais para frente eu vou até mostrar percentuais de redução que existem, e eu até comentei com o Gabriel, a gente vai compartilhar essa apresentação depois em PDF para que vocês consigam ler melhor. Uma coisa muito importante, né, que muitas empresas esquecem, né? Muitas empresas estão olhando o seu concorrente, mas esquecem que pode aparecer alguém que nem era concorrente dele e acabar com ele, né, de maneira disruptiva. Então, por isso eu coloquei a resiliência à frente à disrupção. Um exemplo mais clássico que a gente tem disso e que todo mundo conhece são os táxis, que chegou uma empresa, uma startup muito do nada e resolveu criar um aplicativo. Ao invés de eu esticar o dedo, eu esticava o dedo numa tela e pedia um táxi. Essa foi uma disrupção enorme, né? Então, o termo uberização acabou sendo empregado aí para muitas áreas, né? Então, a famosa uberização, a servitização de tudo. E essa foi uma disrupção que ninguém que era taxista ou empresa de táxi ou companhia de táxi esperava. Não era um concorrente deles. Foi uma disrupção vinda de fora. E a gente tem outros exemplos e grandes exemplos onde isso pode acontecer, né? Porque no fim das contas, nós como empresas, né, nós concorremos com a carteira de alguém. Alguém concorre com esse espaço dentro da carteira, né? Carteira de dinheiro mesmo. E pode vir alguém que nem é da área e levar o dinheiro que tem nessa carteira sem a gente perceber, né?
E uma outra coisa bem importante é o acesso a talentos que a gente tem. Então, eu trago pessoas de startups, lembrando que startups são empresas, não é um bando de malucos que está normalmente em uma garagem criando alguma coisa. Muitas vezes são pessoas extremamente capacitadas e que falta um pequeno empurrãozinho, né? Falta um smart money para ele conseguir alavancar o negócio dele e trazer resultado tanto para ele quanto para quem investe nele, né? Então, esses talentos são extremamente importantes para o mercado. Wanda, Oi, você usou um termo super diz. legal aí da uberização. Você Hum, definiria a inovação aberta como a uberização da inovação, de certa forma? isso é complexo de dizer. De certa maneira, pode ser, sabe? Eu acredito que, de certa maneira, isso pode ocorrer. E não é uma coisa ruim, né? É uma maneira disruptiva de tratar a inovação, né? Como eu disse lá, muitas vezes a empresa contratar um diretor de inovação. Nossa, eu sou uma empresa super inovadora, mas ela continua a mesma coisa, né? Porque inovação vai um pouco além disso, né? Ou muito além, porque ela acaba esbarrando muito na cultura da empresa, né? Empresas que não têm uma cultura de inovar ou de se expor, como eu costumo dizer assim, eu prefiro matar um produto meu do que alguém matar o meu produto. Então, produtos têm que morrer, eu tenho que matar o meu produto, né? A gente vê isso o tempo inteiro no mercado, muitas vezes a gente não entende. Então, eu acredito que é uma coisa boa e a gente pode até dizer que é uma uberização, sabe? Não com tanta velocidade, mas com muito mais velocidade do que eu faria internamente. Obrigado. Imagina que isso. Então, como eu disse, aí eu destaquei quatro principais benefícios, né? A aceleração na inovação, a redução de custos e riscos, porque, afinal de contas, quando eu estou investindo em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, eu acabo correndo o risco de investir mal. Então, vamos contar com a ajuda de alguém para fazer isso. Eu consigo ampliar o mercado, que é o que eu disse lá atrás, eu consigo ter um go-to-market muito mais rápido, muitas vezes muito mais assertivo, porque manobrar uma empresa grande como, por exemplo, uma Ródia, né, que envolve, que investe muito em pesquisa e desenvolvimento e investe em inovação aberta, manobrar uma empresa desse tamanho demora, né? Eu estou manobrando um transatlântico. Uma startup, como eu costumo dizer, é um jet ski. Então, eu consigo manobrar muito rápido e acertar o curso muito mais rápido, né? E a rede de contatos e aprendizado, que são aqueles talentos e outras empresas que vão chegar no meu ecossistema, né? Então, os principais benefícios que eu vejo são esses. E como isso funciona? De maneira geral, né? Isso daqui é um ciclo contínuo de desenvolvimento, até mais tem nas letras miúdas aí do contrato embaixo. Então, isso é um ciclo contínuo de desenvolvimento, né? Onde eu estabeleço parcerias estratégicas e colaboração com essas startups. Uma coisa que vale muito a pena lembrar, eu já fui CEO e sócio de duas startups e mentor algumas. Pessoal, startups são empresas precisam de dinheiro, elas não trabalham de graça, né? As pessoas precisam comer, então é um valor muito pequeno que se investe, mas precisa ser investido, né? Então, a colaboração com startups, como eu disse, com o mundo acadêmico e centros de pesquisa, né, como o César, que tem no Nordeste e outros, e até eu coloquei aqui, até mesmo com concorrentes, né, principalmente por causa dessa união do iFood, é uma coisa super importante para que isso aconteça. Esse compartilhamento de conhecimento, né, assim, o conhecimento tem que ser compartilhado com todo mundo, porque senão as coisas não vão para frente. Não adianta eu querer fazer uma inovação aberta sem abrir o peito e falar, bom, vamos lá, eu tenho que enfrentar isso, prefiro enfrentar isso do que enfrentar um concorrente ou algo disruptivo me matando. E também essa parte de ecossistemas de inovação,
eu vou até trazer um exemplo aqui de hackathon que a gente fez mês passado, são muito importantes para que até dentro da empresa a gente consiga investir nisso. Eu até diferencio um pouco de a parte de hackathons e open innovation do intraempreendedorismo, né? Porque é um momento em que eu consigo juntar todo mundo, até por isso foi o nosso estúdio de Culture Learning que fez isso, e sensibilizar as pessoas durante uma semana para nos próximos 15 dias, ainda mais hoje em dia no online, fazer um hackathon e trazer resultados muito interessantes que vocês vão ver mais para frente. Só não posso dar os nomes do que vão ser feitos, porque é do Banco do Brasil, né? Tem um NDA e tudo mais que a gente assina. Então, falando um pouco aqui do Brasil, é, uma das empresas que investe muito em inovação aberta é a Ambev. Eu sou uma prova viva disso daqui. Então, a Ambev, para quem é de São Paulo, no prédio da JK tem alguns andares que são da área de inovação deles. Acho que eles ainda estão no mesmo prédio. E são diversas áreas, né? Para quem conhece o Zé Delivery é a Ambev. O Zé Delivery nasceu nessa área de inovação. E outros, eles estão também criando dark stores deles para entrega, além do Zé Delivery, para conseguir suprir. E é impressionante o movimento que o Zé Delivery tem. O Zé Delivery foi meu cliente na minha última startup. E no Rio de Janeiro, em dia que tinha jogo de futebol, era a coisa mais incrível da face da terra, o volume de vendas que eles tinham. E aí, para falar um pouco mais de Ambev, eu trouxe aqui um caso que aconteceu comigo, né? Se o Rodrigo Rios ainda estiver aqui, pode ser que até que ele se lembre que eu fiquei desesperado nessa época, mas eu passei por um processo de aceleração junto com a Liga Ventures, que é uma empresa daquelas que eu disse especializada em unir startups e empresas que precisam de startups para fazer open innovation. E um dia eu estava lá, como qualquer CEO, pensando na vida, em como eu posso ganhar mais dinheiro. Conversei com o meu facilitador, eu falei, pô, eu consigo falar com alguém da Ambev? Ele conseguiu uma reunião com uma pessoa da Ambev, uma moça da Ambev, está inclusive no Neon, ela saiu de lá. E eu cheguei para ela e falei, pô, minha empresa faz entrega por aplicativo, entregas rápidas, e a gente podia fazer um projeto juntos, né? Então, conversando nesse primeiro papo, isso é muito legal, né? Porque a inovação aberta acontece muito rápido, é como se a gente estivesse conversando aqui, falando, "Não, vamos abrir uma empresa de fazer tal coisa? Vamos, então vamos sentar e fazer? Vamos, amanhã a gente faz. Aí amanhã a gente se liga, um telefona para o outro e fala assim, ontem a gente estava no bar e falou de fazer tal coisa, a gente vai fazer mesmo, né? Então é muito assim que acontece. Então, qual foi a proposta que eu fiz lá com a Ambev? Eu tinha um outro parceiro que era a Currieiros, que depois virou só Curri e foi comprado pela B2W, que eles faziam, né? Porque eles estão na B2W agora. Faziam entregas por bicicleta, eles têm umas bicicletas cargueiras, quem é de São Paulo já viu, que tem um baúzão na frente. É, eu chamei eles, chamei uma empresa de loco, uma outra startup de loco, é conhecida, só startup, só um bando de malucos. E qual foi a proposta? A Ambev, todo mês, vende para os colaboradores uma cota de bebidas que eles podem comprar com um preço muito mais baixo. Cerveja, refrigerante, a maior parte é cerveja, né? Mas cerveja, refrigerante, água, tudo que a Ambev vende. E isso como funcionava? Parava um caminhão na Juscelino Kubitschek, ali onde era o Extra, e os colaboradores iam lá e retiravam as coisas deles. Só que nem todos os colaboradores estão na JK. Tem colaborador espalhado em São Paulo inteiro da Ambev. Qual foi a nossa ideia? Ao invés do colaborador ir até lá, a gente entrega para o seu colaborador. Então, alguns carros saíram do depósito da Moca, da Presidente Wilson, para fazer entrega. Algumas coisas ficaram em 2 pontos de lockers para as pessoas irem lá e retirar. Eles receberam um e-mail com código para ir lá e retirar na portinha deles. E o mais desafiador foi uma coisa que a gente chama de gato e rato. Aliás, o Guilherme conhece, né? A Curry, por causa do André Bizelli. Foi o que a gente chamava de gato e rato, que foi, junto com a Ambev, fazer a coisa mais desafiadora que eles toparam fazer, que foi
eu tenho um entregador fazendo uma entrega no Bar do Juarez, no Itaim, e eu tenho um colaborador que mora perto. Então, o que a gente fazia era rastreava os caminhões deles em tempo real, que estavam com as entregas. O entregador, seja de bicicleta, ou seja de moto, ou de carro, encostava junto com a entrega, chegava para o motorista do caminhão e falava: vim tirar aqui a entrega do Lohan. E aí ele entregava para o entregador levava para casa da pessoa. Isso em 10, 15 minutos, essa entrega. Então a gente fez isso por São Paulo inteiro. Essas entregas foram das 8 da manhã até as 9 da noite. Entregamos tudo para todos os colaboradores. E esse é um grande exemplo do que se pode fazer, né? Isso serviu, inclusive, para a Ambev validar a ideia deles da entrega de Dark Store. Por isso eles viraram nossos clientes, inicialmente no Rio de Janeiro, que era um grande problema para eles. Acho que o Rio de Janeiro é um grande problema para muita gente em muitas áreas. E está funcionando até hoje. Eu não estou mais na startup, mas eu sei que funciona até hoje para eles. Fala, Gui. Legal você trazer esse caso, Panda, porque quando você fala em inovação aberta, a primeira coisa que você pensa é um monte de uma molecada tomando Coca-Cola, comendo salgadinho e programando em Python, né? E é legal Aham, você trazer um caso que é tão prático, né? Você queria validar um modelo de negócio de uma forma real, prática, e sim. não necessariamente fazer código né? Não é fazer uma app somente. Então é legal você Sim. trazer um caso totalmente prático aí de como uma empresa gigantesca, que tem todos os meios para fazer o que ela quiser, que é a Ambev, Uhum. recorreu a pequenas startups para testar um modelo de negócio que eles queriam descobrir se funcionava ou não. Sim, eu passei por vários disso. Na Levo, lá, que é a minha ex-startup, um dos maiores clientes que a gente tinha era Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, para quem é do Brasil. Eles patrocinaram a aceleração que nós tivemos, uma das acelerações que nós tivemos, nós participamos de duas, e nós que criamos o sistema de Ship from Store para eles, porque todas as entregas, grandes ou pequenas, eram entregues de caminhão. Se você ia comprar sei lá, um ralinho desse tamanho aqui, e aí um caminhão que entregava uma churrasqueira padrão americana. Era uma coisa meio nonsense, né? Então nós criamos esse sistema para eles e criamos também a reversa disso, né? Que reversa é sempre um problema. Eu nunca entendi, como uma pessoa de logística, eu nunca entendi o porquê o reverso era tanto problema. Para mim, o reverso não entrega, ao contrário, nada mais que isso, né? Porque eu pensava diferente de quem entrega por caminhão. Então, nós fizemos isso para eles e eles se tornaram os maiores clientes que nós tínhamos na época. E acredito que está até hoje lá com entrega feita pela Lebo. Falando um pouco de outro caso prático, né? Que eu falei que hackathon é uma coisa muito importante para as empresas. Então, o mês passado, nós concretizamos um hackathon para o Banco do Brasil, para a área para a diretoria de meios de pagamento. Foi muito bom, porque eu fui mentor, né? Fui mentor de inovação para os times. Formaram 32 times entre 4 e 6 pessoas dentro dessa diretoria no Brasil inteiro, para fazer o quê? Para achar soluções e incrementar, assim, o que está aí, incrementar a base de dados de clientes, incrementar os usos de soluções que eles têm. E quando eu falo de diretoria de meio de pagamento em um banco, eu aprendi muito, inclusive, eu não estou falando só de cartão de crédito ou de Pix, eu estou falando de processamento de folha de pagamento, isso faz parte da DMAP do Banco do Brasil. São cento e poucos produtos que eles me contaram que eles têm. Então, vieram com soluções muito interessantes para o banco, e todas elas tinham que, de alguma maneira, usar IA, né? Porque, afinal de contas, IA está na moda, apesar de ser uma coisa de 1960, mas IA está na moda. Então, eles trouxeram soluções assim extremamente interessantes, desde facilitar o que eles chamam de DS lá deles, né? Que é a parte de diretoria de segurança. Até perguntaram para mim: você sabe o que é DS, Panda? Falei: para mim, DS é o Nintendo DS, o joguinho, né? Aí me explicaram o que era.
E a DS é quem é responsável por, quando eu faço uma transação no cartão de crédito, falar eu aprovo ou não aprovo nessa transação, assim, ela é segura ou ela é insegura? Ou eu bloqueio essa transação ou eu bloqueio o cartão, né? Então, inclusive, um dos que ficou na final, dos 5 times que ficaram na final, era justamente sobre essa análise de libero ou não libero. Para quê? Para reduzir o ruído lá com o cliente deles. Não era nossa intenção era só fazer o hackathon para eles, mas no final eles estão chamando a gente para desenvolver as soluções para o banco, né? Assim, é muito engraçado se ouvir de algumas empresas, né? Um banco chamando uma empresa que é de tecnologia, pô, desenvolve aqui para gente. Assim como eu já tive a Cisco Systems chamando a gente para desenvolver algo para eles, porque eles falaram assim, não, a gente é a Cisco, cara, a gente não consegue desenvolver isso. Eu falei, meu Deus, isso é tecnologia. Não, mas a gente é muito lento para fazer, né? Então, é muito gratificante ver isso. Outro exemplo que a gente tem aqui no Brasil e de uma empresa que investe muito em inovação aberta é a Natura, seja com startups ou seja com movimentos internos deles, né? Eles têm uma área de inovação muito forte, não só de inovação dos próprios produtos que eles têm, mas muitas vezes de inovações para processos internos deles, né? Eu tenho um colega que, não sei de onde eu conheço, um colega de moto, inclusive, o Marcelo, que ele é um engenheiro de manutenção na Natura, e ele me conta muitas inovações que eles fazem lá, né? Assim como nós da Oasis, que somos do grupo Alpargatas, nós fizemos muitas inovações nas fábricas de chinelo Havaiana. E por incrível que pareça, isso eu já contei para o Guilherme, a bandeirinha do chinelo Havaiana é colada à mão, uma a uma, por incrível que pareça. Então, assim, a Natura é uma empresa que investe muito nisso, em inovação aberta e com diversos parceiros, não só startup, eles trazem muita universidade também para conversar com eles. Aqui eu trouxe um caso da Bélgica, que é eu falo Solvay, mas eu não sei como é que eu falo o nome original dela. Aqui no Brasil eu conheço ela mais por Rodia, né, que a Rodia é uma das empresas do grupo. A Rodia a Rodia tem uma área de inovação muito grande aqui no Brasil. Lá fora tem a Solvay Labs, né, que investe não, que traz diversas soluções de startups para eles. E aqui no Brasil, a que eu mais conheço é o caso da Rodia. Não sei se é porque meu pai foi da Rodia, o primeiro emprego do meu pai foi na Rodia, fiação de rayon, como engenheiro, há muitos anos atrás, mas ele é um grande exemplo de trazer soluções usando startups e universidades. Aqui, né, o meio acadêmico eles usam bastante, até pelo tipo de trabalho deles. Se a gente for citar uma outra empresa, eu não sei nem se eu coloquei aqui, mas uma outra empresa que é quase que da mesma área, que é a BASF, também tem muito investimento. A BASF também é nossa cliente aqui dentro, a BASF e a Suvinil, que foi da BASF, agora é da AkzoNobel, é cliente da Oasis, e eles fazem muitos trabalhos de inovação aqui no Brasil, principalmente trazendo, aí no caso da tanto da Rodia no Brasil quanto da BASF, trazendo startups para as soluções dele, principalmente de agro na BASF, mas ela nem está aqui na apresentação. Opa. Falando um pouco de Luxemburgo, afinal de contas a gente tem que falar dos dois países, né? Eu acho muito interessante, porque além do que eu escrevi, do que eu coloquei aqui, né, do Lux Innovation, Luxemburgo tem outras áreas. Vocês estavam aqui comentando no começo eu falei que ia ser um bate-papo. Vocês estavam comentando muito sobre Bélgica, né? Mas Luxemburgo, se a gente for falar de ecossistema e de startups, né, a gente tem muitas empresas fintech, cripto. Luxemburgo tem algumas startups de tech e health, inclusive.
Se eu não me engano, tem uma conhecida minha que tem uma startup que está até conversando. Se não tiver, eu vou falar com vocês depois. Se chama Balance, que é uma de health tech para pessoas de idade. Então, ela com, com o aparelho que eles têm, que é quase que aquela cinta de corrida, consegue monitorar se a pessoa de idade tem propensão a cair ou não, na hora que ela estiver andando, ou se ela vai ter propensão em pouco tempo. É uma coisa muito interessante, assim, de se, de se ver e de conversar sobre isso. Bem lembrado. Bom, como a gente viu aqui, a gente tem muitos exemplos, né, do que eu trouxe, e eu acho que não sei mais o que falar sobre Open Innovation, né, a não ser essa parte que para qualquer empresa é muito importante. Então, aqui eu coloquei o que a gente tem aí de economia, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vê ali que a Procter Gamble, que foi uma das primeiras lá que começou, lá o Henry, inclusive, foi um dos consultores da Procter Gamble. Em média, a economia deles em pesquisa e desenvolvimento é de 35%. Para a BASF, que eu citei agora há pouco, né, isso a gente está falando em números mundiais, mas para a BASF, cerca de 40% acontece de economia para eles. Segundo a Comissão Europeia, a economia que se tem em Open Innovation é de 60%. Para a Harvard Business Review é de 50%. E para PricewaterhouseCoopers, o nome gigantesco que eles têm, é de 30% essa economia. Tem um caso muito legal da Procter Gamble e que foi descoberto através de Open Innovation. Eu não sei se vocês sabem, mas as fraldas são diferentes no mundo inteiro que eles produzem. A mesma fralda é diferente aqui, é diferente na China, é diferente no México. A fralda do Brasil é uma fralda mais estándar. A fralda do México é uma fralda que tem que aguentar um tranco muito mais forte. Por quê? Porque as mães comem mais pimenta do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso passa para o leite, isso faz com que as crianças sujem mais as fraldas deles e elas têm que ser mais resistentes. Olha, As fraldas na China também são diferentes, elas têm as pernas mais grossas do que em outros países, por incrível que pareça, e tem um motivo para isso, porque a família chinesa, quando a pessoa casa, ele casa com a família, então vai morar ele e a esposa ou na casa dos pais ou dos avós, ou leva os pais e os avós, e essa criança vai ficar muito mais tempo no colo, e ela muito mais tempo no colo vai ficar com a perna mais gordinha, então a perna tem que ser maior do que a do Brasil, ou maior do que a do México. E isso foi descoberto com Open Innovation, né? Então, imagina fazer uma pesquisa e desenvolvimento de produto para cada país tentar achar essa solução, né? Então, acabou saindo muito mais barato para eles fazer dessa maneira. E como eu não posso ser uma pessoa vulgar que só vai jogar percentuais aqui, como a gente está acostumado em Terra Brasilis, onde muitas pessoas morrem por algum motivo, eu trouxe as fontes de onde eu peguei tudo isso, né? Então, vocês vão ter as fontes, vão poder ler aí esses relatórios e pesquisar. Então, é tudo embasado. Só não está o da P&G aqui, porque foi, inclusive, um dos trabalhos que eu fiz no meu MBA, foi falar sobre isso na área de marketing. É, e como eu disse, né, agora da P&G, Open Innovation, ou inovação aberta, é uma coisa sem fronteiras hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho a Mercedes-Benz com uma aplicação muito forte de Open Innovation, não só com startups, mas também, por exemplo, com universidades. Eles têm uma parceria com a FIAP, inclusive esse ano aqui, esse ano não, ano passado, né? O ano passado, não, esqueci o nome da premiação que eles fazem com diversas empresas. Eu vi projetos de alunos apresentando para a Mercedes que eram sensores da suspensão pneumática da Mercedes de quando ia quebrar um coxim, a previsão com IA de quando poderia quebrar o coxim do caminhão.
Opa, alguém falou, não, alguém falou algo? Não, né? Rodrigo aí, Ah, Global Solution. é o Ó. Rodrigo. Ah, isso aí, Rodrigo. Ah, é que o Rodrigo, apesar de ser uma pessoa com uma certa idade, assim que nem eu, ele está fazendo, se eu não me engano, engenharia de software ou algo assim. Ele é quase que colega do meu filho que está fazendo engenharia de software. Então, por isso que ele conhece lá a FIAP, porque ele estuda lá. Então, assim, a gente pode dizer que Open Innovation, ainda mais com o que a gente tem de tecnologia, né? A gente está conversando aqui online. Parece que a pandemia que criou isso, mas a gente sempre teve essa possibilidade, né? Então, foi uma mudança de mindset das pessoas, de, puxa, eu consigo trabalhar de qualquer lugar, né? Mas a gente consegue trabalhar de qualquer lugar há muito tempo. E esse qualquer lugar há muito tempo, seja no Brasil, seja no México, na Índia, na China, eu consigo agregar valor, como fez a P&G, para uma solução de produto deles, né? Ou como faz a Mercedes com os alunos da FIAP ou com as startups com as quais eles têm relacionamento. Perdão? E eu acho que é isso, gente. Eu estou aberto a perguntas. Fala, Gui. Ana, muito obrigado aí. E você comentou lá no comecinho que de fato a apresentação não era sobre a Oasis e nem você, mas Uhum. eu acho, sem puxação nenhuma aqui, eu acho o seu trabalho muito interessante. Se você pudesse contar um pouquinho sobre o seu papel e quem é, que é a Oasis, na verdade, acho que seria super interessante aí para todos conhecerem também. Vamos lá, vamos falar um pouco de mim. Logo depois que secou a lama do dilúvio, eu comecei a trabalhar, né? Então, eu sou aqui de São Paulo, paulistano. Minha formação teve um tempo da minha vida e eu fiz engenharia na FEI, mas eu sou formado em administração, tenho um MBA em gestão estratégica de negócios, extensão em marketing, um monte dessas coisas aí que a gente gosta de fazer e que exigem muita leitura da gente, né? Trabalhei muito tempo em engenharia civil, principalmente pavimentação, né? Então, as primeiras máquinas da Virgin de fresagem de asfalto, eu fui um dos malucos que brincava com isso e gerenciava o custo dessas máquinas. Você vê como faz tempo que eu trabalho. Fui para a área de tecnologia, afinal de contas, desde os 12 anos eu gosto desse negócio. Os 12 anos da minha época eram muito diferentes dos 12 anos de hoje em dia. Hoje em dia, falar em 12 anos ter um computador quem não tiver tem algo de errado, né? Pelo menos na nossa bolha. Mas na minha época eu tinha algo de errado por ter um computador em casa e que era meu e não do meu pai. Então sempre gostei dessa área e fui trabalhar na área de tecnologia com implementação. Agora eu vou entregar a idade. As empresas não tinham rede de dados, né? Então sou engenheiro de redes novel e administrador. Opa, pode tirar. E Deus, eu não consigo tirar meu compartilhamento. Gui, ajuda aí. Deve ter uma É, barrinha e nessa barrinha tem um botão vermelho. então, mas o meu share não tá vermelho, o meu share tá verde. Aí que tá. Não é no botão share, é em outra barra. Ela fica fora do zoom. Uh, Parou? Aí, deu certo. Eu fechei a apresentação. Foi mais fácil. Então, voltando, né? Eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia aqui no Brasil, como engenheiro de redes e administrador de redes, novel na época, né? Muita gente nem sabe o que é isso, mas trabalhei nessa área. Depois eu trabalhei durante 20 anos na área de comunicação e publicidade, em grandes grupos de comunicação. Fui head de tecnologia de algumas delas. Trabalhei na Young Rubicon, no grupo o Totalcom, que tem a Fischer América, na ADD também do grupo Young Rubicon. Saí dessa área e fui empreender. Fui ter a minha primeira startup, que chegou antes do que o mercado deveria conhecer, né? Que foi a Speedboy, de entrega por aplicativo. E aquele negócio que a gente vê em filme, né?
putz, minha startup aconteceu e agora? Aconteceu com a gente, porque a gente foi atrás de patrocínio da Yamaha, né? Porque os meus sócios queriam que a gente tivesse patrocínio de alguma montadora de moto, afinal de contas, entrega por moto, perdão, com a quantidade de motos que tem no Brasil, em São Paulo, é gigante. Eu, como CEO da empresa, falei: eu não quero a Honda, eu quero a segundo colocado. A Honda não vai ouvir a gente. E a gente foi conversar com a Yamaha. Na segunda reunião, o diretor de marketing falou: eu te dou tanto por mês como patrocínio. A gente saiu da reunião, um sócio olhou para a cara do outro e falou: bom, agora a gente tem que abrir a empresa, né? Nem existia a empresa ainda, existia uma apresentação da empresa, existia, a solução existia, o software existia, mas não existia uma empresa aberta. Ele pediu uma minuta de contrato e a gente saiu correndo atrás disso. Mas a gente chegou no mercado antes do tempo que deveria chegar, porque era uma época que empregadores usavam Nextel e não usavam smartphone. Então a gente chegou um pouquinho antes. Se a gente demorasse 2 anos, a gente ia ser uma log hoje em dia. E aí a vida segue. Eu trabalhei na iOasis na época, eu era new business da iOasis, aqui em 2015 e 2016, quando um maluco falou: vamos abrir uma empresa de entrega por aplicativo, que é o meu ex-sócio, que tem uma grande empresa que foi vendido todo o grupo para a Sequoia. E aí a gente abriu a Levo, que foi essa que eu passei pelas acelerações, por todos esses testes, onde eu conheci o Rodrigo Rios, que trabalhou na Levo, né? E eu saí de lá, fui para a Inmetrics, que me convidou, né? Eu saí da sociedade, vendi minha parte, fui para a Inmetrics, que me convidou, que é uma empresa conceituada de mercado. Atuei lá como Product Manager de uns, segurem-se nas cadeiras, né? Um software de análise estática de segurança em código. Em 7 meses, a gente foi de 3 clientes para um pouco mais de 1.200 no mundo. Acho que eu fiz um bom trabalho. E aí a Oasis descobriu, os sócios da Oasis, como a gente chama, os meninos, que a Oasis nasceu em 2012, um pouco antes de eu trabalhar pela primeira vez. Descobriram que eu tinha saído da minha startup, que eu tinha vendido. Aliás, quando eu saí da Oasis, eu contratei a Oasis para desenvolver para mim, minha segunda startup. Eles que foram os desenvolvedores e me convidaram para voltar para cá, principalmente pela parte cultural da empresa, né? Porque eu trabalhei na empresa, ela era muito pequena, nossa cultura era muito de open innovation, né? A gente compartilha muito aqui dentro as nossas experiências com os clientes e tudo mais. E aí me chamaram de volta principalmente por causa disso, né? Então eu acabei voltando para cá, atuando com o que em agilidade se chama líder de tribo, né? Então era um senior líder de tribo. Hoje em dia eu cuido de um pouco mais de 60 pessoas aqui dentro da empresa. Tenho 3 clientes externos. A iOasis é um dos meus os projetos internos eu que toco, principalmente por causa dessa parte de compartilhamento de cultura e experiência. Não sou do estúdio do Mário, que é de Culture Learning, ele é extraordinário nisso. Eu cuido só aqui do back-office da empresa, dessa parte. Mentoro algumas pessoas dessa área aqui dentro. E a Oasis, desde que eu conheci lá em 2012 até agora, mudou muito, né? Há 4 anos atrás, ela foi vendida para o Grupo Alpargatas. Não, ela foi vendida, mas ela não foi engolida pela Alpargatas. Nós somos totalmente apartados. A Alpargatas é uma cliente nossa, inclusive, e nós temos uma vida totalmente independente. E os clientes que eu cuido são a CVC, que acho que vocês conhecem, de turismo, é a maior empresa da América Latina. Cuido da que eu falei do crédito de carbono, que eu não vou poder falar quem é até a COP, mas é uma grande empresa mundial. Não vou falar quem é, mas se vocês procurarem a empresa que reconstruiu, fez o projeto de reconstrução do Pentágono depois que os aviões do 11 de setembro caíram, vocês vão descobrir que empresa é, uma empresa com um pouco mais de 20 mil colaboradores no mundo, tá? E cuido de uma empresa que se chama Bloco, que é um gateway de pagamento por criptomoeda. É uma empresa que fica sediada em Miami, de um grupo de mexicanos e um brasileiro. E é isso. E a Oasis, ela faz o quê? A Oasis resolve problemas. Eu costumo falar que a gente resolve problemas, sabe?
Então, você tem um problema de engajamento cultural na sua empresa. Ou, preciso fazer com que a minha empresa pense em futuros, preciso fazer com que a minha empresa faça um hackathon interno. Aí a gente chama o Mário e o time dele, e eles criam tudo isso para a gente, né? Tem experiências sensacionais. Eu não posso contar aqui, senão estrago algumas experiências que ele fez. E uma delas, inclusive, eu não vou falar o resultado, mas uma delas foi de é, análise de DNA em 10 minutos, É que isso é aí. sensacional. Então, é uma experiência muito, muito legal para as empresas, né? Então, a Oasis faz isso, ela resolve problemas. Eu tenho um problema que eu preciso de pessoas para desenvolver algo para mim. Tudo bem, a Oasis eu tenho desenvolvedores de todos os tipos de linguagem. Se eu não tiver, eu vou atrás. E o mais importante que a gente tem, eu não pego e coloco uma pessoa lá dentro para desenvolver. Não, eu coloco uma pessoa e coloco todo um time atrás dele que vai dar suporte para ele. Suporte não só técnico, mas suporte emocional, né? Assim, eu tenho desenvolvedores são bichos muito diferenciados, como você falou, né? Os malucos que tomam Coca-Cola e comem salgadinho. Eu falo que eles comem pizza, que é o que passa embaixo da porta para não ver ninguém. Mas eles são pessoas, eles têm sentimentos, eles têm medos, né? Então, eu sou o responsável por cuidar disso do meu time. É, isso. Acho que Boa. na Oasis a gente resolve problemas. Boa. Panda, falando em problemas, alguém tem perguntas aí? Ou problemas. Ou soluções? Não como a Oasis, eu estou falando como o Panda, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu mandei uma pergunta pro Panda Nossa, aqui no chat. Se puder responder, meu caro. Boa. meu Deus, quanta coisa. É mesmo, você de pior aí, né? Todo mundo consegue Dentre ler o outras chat aí? diversões. Quer que eu repita aqui? Todo mundo consegue Eu leio ler? aqui. Né? Como Lê, você lê. vê o uso da IA nas inovações e o desafio de data privacy, né, das legislações? Como DPO da companhia, tenho visto usos preocupantes, mesmo em equipes que foram devidamente capacitadas. Como você administra isso em seus trabalhos com as equipes? Como que eu administro isso? É difícil administrar, mas vou ser bem sincero, assim, eu participo de algumas discussões, tenho a Mônica, que é uma advogada conhecida minha de startups, e ela é desse meio, e, aliás, quem precisar, Rodrigo, se precisar, eu ponho você em contato com ela para bater um papo, sem compromisso, mas a gente sabe que a legislação corre atrás da tecnologia, né? Então, é uma coisa, você deve estar passando por isso, é uma coisa muito nebulosa. Não é de hoje que isso acontece. Lá em 2015, a gente fez um projeto para um grande laboratório na iOasis e o designer da solução, né, que foi um aplicativo, colocou no Behance dele as imagens, sem a iOasis saber. A gente quase pagou US$ 1 milhão de multa, que estava no contrato, né? É bem complexo isso, mas é cultura, é bater todo dia na mesma coisa. É como fazer as pessoas preencherem um timesheet, é como fazer as pessoas baterem o ponto dela hoje em dia remotamente. Você tem que ficar todo dia, ou pelo menos de tempos em tempos, assim, semanalmente lembrando isso para elas, porque senão você não vai conseguir. É cultura isso, não tem jeito. E ainda mais aqui no Brasil, né? Tem Perfeito. mais Obrigado, dúvidas? Panda. Pessoal, fiquem à vontade aí. Temos ainda 5 minutos, bastante tempo. O Marconi mandou uma pergunta no momento da inscrição. O Gabriel vai resgatá-la. O Gabriel, que é o homem da. O homem do Forbes. Boa noite, Carlos Gomes, tudo bem? Panda, Tudo bom?
Guilherme, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quando eu cheguei um pouco atrasado, mas um pouco que eu ouvi, me, eu fiquei grato até pelo nosso associado ser o seu patrocinador aí no momento, que é a Yamaha, uma empresa que Uhum. realmente a gente tem um grande respeito por ela, diversos fatores. Mas eu gostaria só de fazer um comentário do o que é importante que você acabou de falar, né? O desafio ele está para todas as esferas e todos os ambientes. Não é só no meu trabalho, né? Parece que do meu trabalho Uhum. olhando para o seu dá tudo certo, cara. Não é? Todos os Tá dias dá tudo longe. certo, né? Mas é interessante isso, porque às vezes a gente cria uma utopia, né? De que, pô, vou mudar fazer uma migração aqui para uma outra área e lá vai ser muito melhor do que aqui onde eu estou, né? Na verdade, a gente precisa aprender a conviver e desmistificar os nossos desafios, né, como profissional e buscar aprender sempre. Eu acho que é uma, uma dica, né, Panda? Obrigado aí pela explanação sua. Não, Obrigado. imagina. Qual que é a sua área, cara? Eu trabalho no sindicato patronal aqui em São Paulo, no prédio da Fiesp. Uhum. É o Tá. sindicato a gente costuma dizer que é tudo que move menos automóvel. Então, vai de uma Aham. indústria de pedal de bicicleta até locomotiva, passando pelo Tá. rodoviário, tudo que vai em cima de caminhão, que a gente chama de implemento, né? Nós somos o Uhum. sindicato patronal que representa. E aí, as motocicletas, bicicletas, parte de peças, os caminhões, ônibus e ferroviário do trilho Então à a locomotiva. Levorim devia ser associada, todo esse pessoal associado seu. A Levorim virou Michelin, né? E Michelin Aham. não é associada, mas é afiliada, né? Todas essas empresas a gente tem aí um universo de mais de 3.300 empresas sediadas no Brasil que faz algum desses itens que eu citei. Mas Tá. o proprietário da Levorim continua nosso associado, ele é nosso diretor, o Auro Levorim, Uhum. que também está Tá. até montando mais uma outra empresa aí, para um outro grupo de uma indústria de pneus lá em Manaus. Daqui um Uhum. ano e pouco, a gente tem aí pneus da Amazônia. Ah, legal. Eu tenho um grande amigo que fez muitos trabalhos com eles, com a Levorim. Ah, legal. Muito bom. Muito Muito bom. bom. Senhores, com licença, Obrigado. chegou a Isso. pergunta do Marconi. Como uma startup da área aeroespacial poderia encontrar parcerias internacionais? Da Pode área ser que essa resposta é aeroespacial, mista. você tá falando no lugar certo aí, pelo que eu estou sabendo. Pelo que eu me lembro, em Luxemburgo tem coisa de Space Tech lá, e regulação espacial. Quem que fez a pergunta? Foi o Marconi, né, Marconi? Marconi. Marconi, você está entre nós? Tá aqui, tá aqui. Acho que ele está no mudo só. Se ele quiser tirar do mudo, fica à vontade. Porque, afinal Olá. de contas. Oi, tudo bom? Eu estava com dificuldade de achar onde é que ativar o som. Não, Uhum. eu sou formado em engenharia mecatrônica, fiz mestrado na área aeroespacial e atualmente Uhum. estou tô prestando editais para fazer duas startups na área aeroespacial. Uhum. Eu, inclusive, tenho um maior interesse profissionalmente no setor aeroespacial, que está bem desenvolvido. Voltei a estudar francês recentemente para fazer isso futuramente. Um, Uhum. e como aqui no Brasil o setor aeroespacial, eu não vejo que está muito desenvolvido, os projetos são bem tímidos que você pode desenvolver. Eu tenho vontade Uhum. de atuar internacionalmente, em algum país que tenha grandes projetos. Faz. Então, se eu conseguir implementar uma startup, tenho vontade de fazer alguma parceria é, com alguma empresa fora, alguma Uhum. coisa assim. Ó, fala com o Guilherme, ó, lá em Luxemburgo tem a LSA, ó, então, inclusive é signatário lá do Artemis, eu acho que é um bom caminho para você. Depois, quando eu mandar a apresentação, eu acho que o Ok, Gabriel que vai enviar para todo mundo, eu coloco lá meu LinkedIn, deve ter meu LinkedIn também aqui, mas eu ponho meu contato e tudo mais. Se quiser bater um papo, eu sou
o maior crítico de projetos que você pode imaginar. Prometo que eu não copio nada, não faço nada do gênero, até porque não é minha área, eu não gosto disso, não tenho tempo para isso. Mas se quiser depois bater um papo, mas você está no lugar certo aí, ó. Luxemburgo tem a LSA que é forte. E fora Ok, Luxemburgo, eles muito têm obrigado. contatos com outros lugares, né? Tem a França, você está francês, provavelmente por causa da França, né? A França tem uma área forte de aeroespacial, então acho que vale a pena. E eles dois estão meio Ok, quietinhos aqui, mas tenho certeza que o Lohan e o Ken podem ajudar você também com isso. Aí, ó. ok, tá certo. Muito obrigado. De fato, ó, a gente vai deixar nossos contatos depois. Se conversar com o Gui, você pode conversar com a gente, tá? Tá É certo. isso aí. Ok. Ok, muito Pessoal, obrigado. estava muito gostoso o papo aqui, mas eu vou ter que nos interromper, na verdade, já são 19 horas e 2 minutos. Mas antes de dar tchau, eu queria pedir para o Bajara fazer um pequeno, como que se diz isso no mundo da mídia mesmo? Um jabá, não é? Do próximo evento. Por favor, Bajara. Valeu, obrigado. Primeiramente, parabéns a todos pela organização, foi um excelente papo, estava aqui ouvindo atentamente. Bom, fica aqui o convite para todo mundo também participar de outros eventos da Belgalux. Na quinta-feira nós teremos um café da manhã com palestra da Accor, vai ser na Accor, e vamos tratar de temas de sustentabilidade no mercado hoteleiro, os desafios e estratégias. Então fica o convite. Tem possibilidade de inscrição presencial com vagas limitadas e online. O convite de com o link de inscrição tem no LinkedIn da Belgalux. Fiquem à vontade para acessar. Se tiverem dificuldades, falem com a gente está à disposição. Então, fica aqui o convite. Tem outros eventos também, o próprio Comitê de Transformação Digital, Comitê de Sustentabilidade, Comitê Cultural. A gente tem, que o Daniel Rubin, que está aqui presente também, que coordena. A gente tem eventos periódicos. Então, são todos convidados a participar de todos os eventos da Belgalux. Obrigado, Gui. Prazer, prazer. Obrigado a você. César, ou Panda, melhor, muito obrigado aí por todo o tempo dedicado para a gente. Muito legal as informações que você trouxe e, acima de tudo, compartilhar bastante da sua experiência, que é pena que é tão pouco tempo, porque a gente sabe que daria para ficar umas semanas aqui conversando sobre tudo que você já Não, fez aí em inovação e com certeza. tecnologia. Isso só para os casos que deram certo, né? Tem os que deram errado também, que a gente esconde. A gente- Não, tem alguns que deram errado, mas teve o banco a gente- original querendo entregar dinheiro, mas tirando isso. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. E reforçando o que o Bajara disse, sigam a gente no LinkedIn em especial, no Instagram também, a Belgalux. Tem eventos muito legais, extremamente interessantes. O último, infelizmente, eu perdi, né, Dani? Foi a exposição do Andy Warhol, que deve ter sido fenomenal. Estava viajando. Mas sigam, com certeza eles têm bastante coisas legais para conhecer. Boa noite, pessoal, e muito obrigado mesmo.